Oi, gente. Eu resolvi dar continuidade nesse vídeo a respeito das feridas emocionais. Por quê? Porque eu falei muito de mulheres, mas essa situação ela não acontece só com mulheres. Homens são feridos também lá na sua infância, quando não recebe o cuidado da mãe, principalmente da mãe, quando se sentem abandonados, rejeitados, humilhados. E aí eles crescem com esse vazio que às vezes prejudica muito eles na sua vida adulta, no seu casamento. Quando essa mãe, de uma certa maneira, cheia de feridas emocionais, ela pega esse filho e coloca nesse lugar de suprir a sua falta. De alguma certa maneira, já falei disso em algum dos meus vídeos, aquela criança, aquele menino, ele se sente castrado. Por quê? Aquela mãe foi ferida lá atrás. Ela tem questões, né, com o pai. Ou às vezes a mãe passou por situações onde que ela vivia, a casa que ela vivia com seus pais, o pai era agressivo, era abusivo com sua mãe. Então como ela teve uma percepção errada sobre o homem, né? Porque ela acaba acreditando que todos os homens traem, que todos os homens machucam, que todos os homens são maus. Ela vai no seu relacionamento com aquele filho, ela de alguma maneira ela castra ele, porque ela não deixa ele ter a sua masculinidade, ele ser aquele homem que decide as coisas, que tem a sua voz. Até na sua adolescência ela tá sempre ali abafando ele, não deixa ele resolver nada, não deixa ele crescer, porque ela tá subjugando ele, ela que tem que ter voz, ela que tem o controle. Tanto que isso acontece tão forte que quando aquele homem cresce e ele casa, tem aquela questão que eu já falei no outro vídeo, que o filho, a mãe está idealizando a mulher perfeita. Quando ele não casa com aquela mulher perfeita, aquela mãe, de alguma maneira, ela está obtendo controle sobre a vida daquele filho. E aquele filho foi tão controlado pelaquela mãe, foi tão subjugado por aquela mãe, que ele traz isso para o casamento. Ele vem para o casamento cheio dessas feridas emocionais, porque ele não teve o pai presente. O pai, ele representa a lei. O pai, ele representa a proteção. O pai é que ensina para o filho o que é certo, o que é errado, como o filho deve lidar com situações difíceis, como o filho deve se posicionar diante das situações, como o filho deve ser homem. Quer dizer, quando o filho olha para aquele pai, ele é representação de autoridade para ele. Quando ele não tem isso, e essa mãe vem suprir nesse lugar cheio de feridas, a mãe está cheia de feridas, ela vem suprindo esse lugar desse pai que não foi presente. Às vezes o pai está até dentro de casa, mas é um homem que não está nem aí, ele está ali, ele trabalha, põe dinheiro, a comida dentro de casa, e ele às vezes é alcoolista também. Nos momentos vagos, por causa das suas feridas emocionais, ele está bebendo, ou está com seus amigos, ou foi jogar bola. Ele nunca é um pai presente. Aquela mãe que já tem aquela questão lá atrás, ela vem querendo suprir esse lugar. E aí ela subjuga esse filho. Quando ele casa, ela, de uma certa maneira, ela mantém aquele controle daquele filho. E o filho deixa. Por quê? Ele teve presença do pai, para ele isso é normal. De uma certa forma, aquilo representa amor para ele. Só que aí ele vai para esse casamento, ele também se torna aquele homem omisso, porque ele não teve representação de pai. A representação da mãe dele para ele foi errada, porque quando falta o pai e a mãe tem que se assumir esse lugar, essa mãe já está cheia de machucado. Ela faz um papel que não é dela e às vezes ela se torna narcisista. Aquela mulher que tudo que ela faz está certo. O que vem contrário não está certo. E se alguém vai contra aquilo que ela diz, nossa, a casa cai. E aí, esse filho, ele não tem voz.
Quando ele chega nesse casamento, ele é omisso. Ele nunca assume aquele papel de homem, aquele homem que protege a sua esposa, aquele homem que cuida. Ele tá sempre assim, omisso, sendo omisso, não assumindo seu papel. Quando ele encontra uma esposa parecida com a mãe, ele casa com ela e essa mulher começa a agir como aquela mãe agia, o que ele faz? Ele se fecha no mundinho dele. Ele deixa a mulher tomar o lugar da casa, assumir o papel do homem. E aí a gente vai vendo uma série de problemas, porque as pessoas que são feridas lá na sua infância, vai trazer essas feridas para os seus relacionamentos, vai trazer essas feridas para os seus filhos e vão continuar ferindo, porque não sabem que estão ferindo. Para elas estão agindo normalmente, como a vida segue. Não é assim que as pessoas falam? É vida que segue, eu não tenho que ficar preso ao meu passado. Por que eu vou ficar olhando para o meu passado? Mas quando você não olha para o seu passado, se ele está interferindo na sua vida hoje e vai lidar com ele, você vai estar trazendo ferida para sua família e ferindo seus filhos e os seus filhos ferindo o filho deles, se eles não colocar um basta nessa situação. Se eles não lidarem com a sua ferida emocional. E aí, se você for perceber, quantas famílias machucadas, feridas, destruídas, relacionamentos acabados, muitos divórcios, porque pessoas feridas, casadas com outras que são feridas também. E que estão todo mundo ali lutando, né, para dar certo. Até tem boas intenções, quando casa, quer ter um relacionamento estável, quer cuidar daquela pessoa, mas não tá nela, tá? Ela reage diante daquela ferida, é inconsciente, ela não sabe o que ela tá fazendo, não faz proposital igual pessoas imaginam, às vezes fica com raiva, guarda mágoa, porque acha que aquela pessoa quis feri-la, quis machucá-la. E aí tantos filhos adoecidos, tantos filhos voltados para só ficar em computador, só isolando no seu quarto, sozinho, lidando com as suas dores. E tantos outros problemas que a gente tem visto aí na sociedade. Pessoas feridas, buscando ser vistas, ser reconhecidas. Às vezes buscam, né? Quantos homens a gente vê aí que acha que se tiver um bom carro, ele vai estar feliz. Ah, se eu tiver uma boa casa, se eu for milionário. Não, eu vou ser milionário. Por quê? Porque quer ser aceito, quer ser amado, quer ser visto de alguma forma. E preencher esse vazio não está nessas coisas. Somente Jesus pode preencher. Somente Jesus pode te ajudar a tratar essas feridas lá da infância e ter uma nova vida. Ter relacionamentos restaurados, seu relacionamento com seu filho, com seus filhos, com sua sogra, porque a gente também percebe, né, a questão da sogra, como que interfere nos relacionamentos, porque a sogra também foi ferida, gente. Quantas pessoas machucadas que a gente vem, né, percebendo que vem lá de trás, que veio nos ferindo, que feriram nossos pais, que eram feridos. Tantas coisas ocorreram. Às vezes os pais, as crianças eram pequenas, perderam seus pais. Isso gerou uma ferida, um vazio. Imagina, se naquele momento que você mais precisava do seu pai, da sua mãe, do cuidado deles, vocês perderam os pais e ficaram na dependência de outra pessoa que às vezes não tinha condição de dar aquele cuidado, aquele amor, até tinha boa intenção, cuidou, deu alimento, deu banho, zelou para a vida, mas aquela falta ficou. E aí a gente precisa lidar com ela, cuidar dessas feridas, cuidar desses lugares vazios que só o Senhor pode preencher. E é isso. É só para não deixar falar só das mulheres, né? Tem questões dos homens que acabam trazendo mais feridas para as mulheres. Por quê? Porque se essa mulher já está ferida, machucada, quando ela se depara com esse homem ferido também, ela fica buscando nele algo que ele não tem, e ele não tem para dar, porque ele não recebeu.
E aí quando a gente compreende isso, é muito mais fácil lidar com o outro, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, ter compaixão por nós mesmos, nos acolhendo, nos aceitando, lidando com a gente, entendendo nossas limitações, entendendo por que nós agimos de certa forma e ajudando o outro no processo dele também de cura. Nós ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo, compartilhe o outro, curta, para que o YouTube ele só entende que um conteúdo é bom quando você curte, quando você compartilha. Então vamos fazer uma corrente do bem, ajudar pessoas que estão feridas por aí, que estão tão machucadas, tantos relacionamentos desfeitos por causa dessas feridas. Que Deus te abençoe.